aqui agradecendo, dando meus agradecimentos, primeiramente a Deus, segundo ao pastor Antônio, meu amigo, que eu já disse, e toda a ajuda de obreiros, toda a igreja, amém? Eu quero também aqui deixar um abraço do meu pastor, toda a igreja, a Assembleia de Deus, nação padroeira, amém? Eu creio que Deus tem uma palavra hoje para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. A minha alegria, irmãos, eu acho que de todo pregador, é quando nós estamos pregando e a igreja está sendo renovada, dando glória a Deus. Pessoas que falam línguas estranhas, ou línguas, né, outras línguas, como a gente costuma dizer. A minha maior alegria é essa, entendeu? É isso aí, no lugar que eu fui pregar, a igreja fica renovada, Deus falar e impactar o povo, amém? Segunda Reis 6, 16, amém? Diz assim, ó, entrarei? Diz assim: e quando, e ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te, abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava rodeado, cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Só até aqui, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, por tudo, Senhor, que já foi realizado neste lugar, pelas orações, pelos louvores. Ó Deus, agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, prepara-nos, ó Deus, para recebermos a tua palavra, Pai. Prepara a nossa mente, o nosso coração, Deus, para nós recebermos a palavra do Senhor que será ministrada nessa noite, Pai. Que nós possamos, ó Deus, sermos impactados, ó Deus, transformados, ó Pai, pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. Amém? Graças a Deus. Amém? Irmãos, nós vemos aqui a história de Eliseu. Eliseu, nós sabemos que ele era profeta. Eliseu era o profeta que foi sucessor de Elias, profeta conhecido como fogo, né, pelos pregadores. E aqui Israel estava em guerra com os assírios. Para resumir, e todas as vezes que o rei da Síria tramava, fazia um plano para atacar Israel, logo o rei de Israel ficava sabendo, e com isso ele não passava por aquele lugar a qual os sírios estavam ali esperando eles para o atacar. Isso se repetiu muitas e muitas vezes. E um certo dia, o rei da Síria, ele indignou-se. Aí perguntou aos seus soldados: por que todas as vezes que nós fazemos planos para atacar Israel, logo o rei sabe, eles não passam por lá e não dá certo, melhor dizendo? Será que aqui tem alguém que é contra nós e está do lado deles, e seja que está levando informação para o rei de Israel? E um dos seus soldados responde: não, meu Senhor, é porque lá tem um profeta chamado Eliseu, que tudo que o Senhor fala, mesmo estando na sua
aqui. E o rei da Síria, ele junta uma grande cavalaria, ou junta o seu exército, e vai, e manda buscar Eliseu. Vai lá, traz esse Eliseu aqui, manda prender, melhor dizendo. No certo dia, ou melhor, eles vão, na madrugada eles vão e acampam ao redor da cidade de Dotã. Ficava mais ou menos 12 quilômetros de Samaria, Israel, porque na época, irmãos, o profeta Eliseu estava ali entre Samaria e Jerusalém. Samaria é o reino do norte, que é a capital, ou melhor, que era Israel, né? Que a capital era Samaria, que era o reino do norte, e o reino de Judá, que a capital era Jerusalém na época. E nós sabemos que houve ali uma repartição no ano 722 a.C. E Eliseu estava atuando mais no reino do norte nessa época, profetizando mais ali no reino do norte. E o grande exército, pastor, cerca toda a cidade, casa de Eliseu, durante a noite. E de manhã bem cedo, o seu moço, que aqui nós não sabemos se era Geazi ou se já era outro moço, porque Geazi nós sabemos que ele ficou leproso lá no capítulo 5, né? Nós não sabemos quem é. E quando ele levanta, que ele abre a porta, que ele olha, ele vê aquele grande exército, cavalos, carruagens, homens. E ali ele teme, como diz aqui na palavra, ele teme, volta para conversar, falar para Eliseu, chama Eliseu. E lá ele diz: e agora, meu Senhor, o que faremos? E Eliseu, o homem de Deus, o homem que tinha comunhão com Deus, estava, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos vida de oração, meu irmão, pode vir o que vier, mas nós estamos centrados, confiantes em quem nós estamos buscando. Aleluia! Aleluia! E Eliseu, o moço todo apavorado, Eliseu diz para ele: não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Glória a Deus! Mas essa palavra ainda não convenceu o moço de Eliseu. Mesmo ele falando isso, nós entendemos o texto, que o moço não foi convencido. Irmãos, ele andava com Eliseu para todo lado, via Eliseu, os milagres que Deus operava através da vida de Eliseu, mas ele não acreditava. É a mesma coisa que nós andarmos com Jesus e não conhecermos a Jesus. Enfim, aí Eliseu diz: olha a oração de Eliseu: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E a palavra diz que quando Eliseu acaba de orar, o Senhor abriu os olhos do moço, e ao redor de todo o monte ali, ao redor de tudo ali, ele via carros e carruagens de fogo, queridos. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos na batalha, porque nossa vida é uma batalha constante. Todos os dias nós enfrentamos uma batalha ou várias batalhas. O inimigo lutando para nos tirar da presença de Deus, o inimigo lutando para destruir o nosso ministério, o inimigo lutando para acabar com a nossa família, lutando para acabar com o nosso ministério. Mas
jogados, abandonados por Deus, mas o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor não nos deixa desamparados em nenhum momento. Glória a Deus. Lá no livro de Amós 8:31, nós vemos aqui, ou melhor dizendo, Romanos 8:31, que diz assim: pois que diremos acerca dessas coisas? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Se Deus está do meu lado, está do seu lado, quem será contra mim e contra você? Pode vir luta, pode vir batalhas, adversidades, mas quem é maior e mais poderoso está do nosso lado. Aleluia! Deus é maior do que essa retaliação que nós enfrentamos, ou que você está enfrentando. Deus é maior do que essa adversidade. Aleluia! E no tempo certo, Ele nos tira, Ele nos dá vitória para a glória do seu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se nós formos ir mais para frente, irmãos, aqui Israel estava passando por uma crise econômica, uma grande crise econômica, fome. Se você for ler o capítulo 6 até o capítulo 7, nós iremos ver que Deus, ou melhor, que Israel estava passando por essa crise econômica. As pessoas estavam sem o que comer. Uma cabeça de jumento valia ali, acho que, se não me engano, 400 ciclos de prata. Teve até uma mulher que comeu o próprio filho, junto com a outra família. Uma combinação. Ela combinou com a outra mulher. Hoje nós comeremos o meu e amanhã nós comeremos o teu. E na hora a outra falou: não, eu não. Aí o rei diz assim: olha, se eu não cortar a cabeça deles até tal hora que o Senhor me mate. Aí o que acontece? O exército continuava ali perando, não era o grande exército. E o Senhor cria uma situação para tirar o seu povo da crise que eles estavam passando. Qual é a situação? Usa dois leprosos para ir lá. Antes Deus já tinha botado um pavor no coração deles e eles saíram. Mas até então o rei não estava sabendo. E aqueles homens tomaram uma atitude, pastor. Os dois leprosos: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos morrer, pelo menos morrer por uma boa causa, né? Pelo menos nós não fomos covardes. Nós fomos. Se morrermos nos matarem, será por uma boa causa. Quando chega lá, não tem ninguém, querido, apenas os despojos do exército. Aleluia! E a atitude deles é: pastor, vamos lá avisar o rei. Vamos avisar o rei que tem comida para nós. Mas antes disso, Deus já havia profetizado pela boca de Eliseu que naquele horário marcado ali haveria comida. Você lembra? Que até o homem lá, o porteiro lá no judô, que só amanhã, essa hora, nós vamos comer cevada. Vai ter cevada para todo mundo, vai ter comida para todo mundo. Mas você não vai comer, porque você duvidou do poder de Deus. Irmãos, muitas vezes nós somos assim, queridos. Diante das crises, das lutas, das batalhas, às vezes o homem de Deus está falando que Deus vai mudar a situação, que Deus vai transformar, que Deus vai mudar o cativeiro, e nós estamos duvidando. Mas Deus quer que nós tenhamos fé e cremos na palavra dele, que ele é poderoso, aleluia, para mudar o cativeiro e transformar, meus amados.
na vida do seu povo ali em Israel. Glória a Deus. Se Deus livrou o seu povo naquela época, Ele pode também nos dar o livramento nos dias de hoje, porque Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Aquele Deus que agia no passado, Ele está agindo também no presente. Basta nós termos um coração cheio de fé, crer que Ele é capaz, que Ele é poderoso. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está passando, ou que você tem passado hoje, ou quem foi que falou algo do tipo para você, que não vai ter mais jeito, não vai mudar, a situação vai morrer, a pessoa vai ficar assim, vai assim. Não, querido, creia somente, verás a glória de Deus na sua casa, na vida dos seus, na sua família, no seu casamento, na sua vida, no seu ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é todo poderoso, queridos. Quando a palavra diz que Ele é todo poderoso, é porque Ele é todo poderoso mesmo. Aleluia. Independente da situação que nós estamos passando, a palavra para a nossa vida é: não temas. Aleluia. Josué temeu diante daquela multidão de pessoas quando o Senhor disse: Moisés, meu servo é morto, e tu atravessarás esse povo para herdar a terra prometida. Você é tu, Josué, que vai passar esse povo além do Rio Jordão, para que eles herdem a promessa, a terra prometida. A palavra diz que Josué desanimou, querido, ficou desanimado, porque Josué conhecia o povo, ele conhecia, desde pequeno que ele servia a Moisés, ele via a luta de Moisés, mas ele temeu. E muitas vezes o Senhor nos dá uma responsabilidade, nos dá algo para nós tomarmos conta, entrega algo em nossas mãos, e nós ficamos igual Josué, querendo recuar, ficamos com medo. Mas a palavra que eu tenho hoje para a minha vida e para a sua é: não temas. Aleluia. Mesmo que o Senhor falou para Josué: Josué, não temas, porque eu sou contigo e ninguém prevalecerá contra ti. Aleluia. Quando Deus promete, Ele cumpre, queridos. Aleluia. Quem foi que viu Josué perder alguma batalha quando ele estava andando direcionado por Deus? Ninguém. Não houve uma batalha que Josué perdesse. Aí você deve ter pensado assim: a batalha que ele perdeu, mas Josué ele foi por conta própria, ele não orou a Deus. Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, orando, pedindo, queridos, pode acreditar, a vitória é certa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Isaías 41:10, Deus diz assim, Deus nos encoraja a prosseguirmos e promete estar conosco em constante companhia. Ou seja, o Senhor está comigo e com você em todos os momentos. Nós vemos isso lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 em diante, que Jesus Cristo prometeu que Ele estaria comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele está comigo, querido, Ele está com você nessa batalha. Aleluia. Nessa batalha, querido, muitas vezes não é nós que batalhamos, não, é o Senhor que batalha por mim, que batalha por você. Aleluia. Foi isso que ele disse lá em 2 Crônicas ou 1 Crônicas ao rei, quando temeu diante daquele outro grande exército. Ele usa um profeta, ele manda louvar primeiramente, né? E pela boca daquele profeta ele diz: não temas, nessa batalha não tereis que batalhar, o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Nós estamos aqui adorando a Ele, ouvindo a sua palavra, mas Ele está lá pelejando pela minha e pela sua família. Aleluia. A palavra de Deus diz que há um anjo que está ao nosso redor, queridos, que anda ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem, daqueles que
dizendo que o inimigo chegará por um caminho, mas por 7 fugirá. Nós vemos uma passagem muito linda que fala sobre Gideão com 300. Gideão, 300 homens contra 30 contra o exército, né? Mais de 30 mil por aí. A palavra diz, para resumir, que a noite deles teve um sono, e era a coisa mais terrível, né? Aos olhos dele. Não sei se é a história, não vou contar aqui não. A palavra diz que esse sonho se realizou. Eles ouviram um grande barulho. Como carros e carruagem vindo ao encontro daquele exército inimigo, queridos. A palavra diz que só via soldado correndo, o exército saindo do desespero. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Repito, nessa batalha, eu e você, nós não estamos